Oi gente, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo na quarta-feira e algumas perguntas foram mandadas para mim, certo? Perguntas aleatórias sobre o espiritismo e quero deixar claro, né, que algumas pessoas, aliás, várias pessoas que me seguem, que me conhecem, nem todas conhecem o espiritismo, nem todas participam do estudo junto comigo. E então assim, a gente tem perguntas mesmo bem simples de pessoas que são leigas, como a gente também tem perguntas mais delicadas, né, mais profundas, e aí eu vou tentar nesse vídeo, certo, para não me esticar muito, mas eu vou tentar mostrar para vocês a visão do espiritismo a respeito de determinados temas. O primeiro tema que perguntaram para mim foi a importância da reencarnação. Bom, a importância da reencarnação é exatamente para que a gente possa aprender quantas vezes forem necessárias a nos tornarmos melhores, certo? Para, assim, a gente conhecer conhecer o que eu digo assim porque todo mundo sabe da história dele, que é a história de Jesus. E para você aprender o nível de bondade, o nível de caridade, o nível de amor, não dá para você viver só uma vez. Não dá para você criar numa só existência de 60 anos, 70, 80, 20, 30, você aprender tudo aquilo ali que aquele homem nos ensinou. Então a gente precisa reencarnar, ou seja, renascer várias vezes em corpos diferentes para a gente poder aprender a verdadeira essência do amor. Quando a gente vê pessoas que hoje são voltadas para a violência, esses crimes hediondos que a gente vê nos noticiários, isso aí são todas pessoas que estão a caminho da evolução e que estão aprendendo ainda em estágios primários, né? E ainda tomados por violências, por sentimentos ruins. E ao passo que você vê também, neste mesmo planeta, você vê pessoas incríveis, de uma bondade maravilhosa, de um exemplo de vida, de superação. Com certeza essas pessoas que nos são bons exemplos, essas pessoas não viveram só uma vez. Não dá para você aprender a desenvolver amor, paciência, caridade, amor universal, respeito numa só existência. Entendeu? Então a gente precisa renascer várias vezes em corpos diferentes, em lugares diferentes, aprender profissões diferentes. E isso a gente faz a cada encarnação que a gente tem, que a gente retorna para a vida física, certo? A gente vem com esse objetivo de aprendizado. E aí a outra pergunta que me fizeram foi a respeito da importância dos laços de família. Bom, é um assunto muito extenso, mas basicamente laços de família é exatamente um elo que nos liga a outros espíritos mais próximos a nós e que a gente precisa aprender com eles e eles aprenderem com a gente, certo? Os laços de família, o que é que acontece? No plano espiritual nós temos espíritos que se unem por afinidades, ou seja, gostam das mesmas coisas, pensam as mesmas coisas e aí esses espíritos precisam vir aqui para a Terra para desenvolver esses laços de amor, de paciência, de carinho. É uma das formas, inclusive, que nós temos para aprendermos a desenvolver os grandes sentimentos, para a gente desenvolver as boas virtudes, certo? Então, os laços de família são aqueles espíritos que eles têm uma afinidade em comum e aí eles renascem em grupos, certo? Aqui no planeta Terra, com o objetivo de aprenderem a se tolerar, a se respeitar e a se amarem. Ok? E aí é por isso que a gente encontra tantas personalidades diferentes dentro da nossa família. A gente encontra o mais calmo, a gente encontra o mais agitado, a gente encontra aquele que não tem papas na língua, a gente encontra aquele que é o briguento e a gente encontra várias personalidades dentro do nosso núcleo familiar. É exatamente para que a gente aprenda a lidar com as diferenças e para que a gente também consiga resgatar débitos do passado, erros que a gente cometeu em outras existências e aí a gente é chamado a viver nesta encarnação ou em outras encarnações em qualquer lugar, em qualquer planeta, para que a gente aprenda a desenvolver esses sentimentos tão sublimes como o amor, o perdão, o respeito e o carinho. E novamente eu reforço para vocês, uma só existência, não dá para você aprender tudo isso. Muitas vezes a gente passa uma existência inteira e a gente não aprende a perdoar, a gente não aprende a se amar,
a amar o outro. Então é um processo demorado. Algumas pessoas conseguem aprender bastante em 2, 3 existências, 5, mas outras pessoas precisam de 10, de 30. É a mesma coisa do aluno matriculado na escola. Um professor dentro da sala de aula, ele sabe que existem aqueles alunos que eles são esforçados, que a matéria é passada e que o aluno aprende de primeira, de segunda, mas tem aqueles que eles muitas vezes precisam repetir de ano para que eles possam aprender a lição. Então a mesma coisa acontece em relação à nossa família, seja espiritual. E aí o Evangelho faz uma separação, né? Que ele diz que existe 2 tipos de família. A família que é constituída pelos laços do corpo, consanguíneo, e a família de laços espirituais. A família corporal, como é chamada, ou seja, que é aquela vinculada pelos laços apenas de sangue, ela não tem vínculo espiritual, né? Se desfaz facilmente. Né? Já as famílias que já vêm de afinidades espirituais, não. São aquelas famílias mais unidas, são aquelas famílias que, apesar das dificuldades, dos defeitos de cada um, mas todo mundo se dá bem, todo mundo se gosta, né? E todo mundo se respeita. E aí me perguntaram também uma grande questão que eu acho muito interessante: por que a gente acorda tão cansado? Né? Muitas vezes, primeiro, eu não sei se acontece só comigo, mas eu acho que não. Mas a noite passa muito rápido, não é verdade? Quando a gente vê, já amanheceu de novo. E aí, o que o Espiritismo entende sobre isso? Primeiro, a ciência, inclusive, já comprovou que a Terra tem se movimentado de uma forma mais rápida, né? O movimento de rotação dela no próprio eixo tem sido mais rápido, né? A cada ano acelera um pouco mais, então isso faz com que a nossa sensação de tempo fique cada vez mais corrido de verdade. E aí nós temos que analisar 2 situações. Por que a gente acorda tão cansado? O Kardec, ele disse que, para quem não sabe, Kardec foi o codificador do Espiritismo. Kardec, ele disse que a gente primeiro tem que esgotar todas as possibilidades físicas e depois é que a gente parte para a possibilidade espiritual. Então, precisamos ver primeiro as causas físicas. Você dorme cedo? Você faz exercícios? Você bebe água suficiente? Você dorme muito tarde? Antes de dormir, você fica com a cara no celular? Então, isso aí tudo são situações que precisam ser verificadas primeiro para que depois a gente parta para uma questão espiritual. Certo? E espiritualmente falando, a gente acorda cansado. Por quê? Primeiro porque, como eu disse, o tempo está passando de uma forma mais acelerada, nosso corpo físico está em processo de adaptação para esse aceleramento do tempo. Segundo, por que nós acordamos tão cansados? Porque a Terra está saindo da 3ª dimensão para a 4ª dimensão. Então, essa fase de transição, certo? Faz com que algumas energias, nossos corpos não estejam adaptados, e aí dá a impressão que a gente está mais cansado, que a gente está esgotado energeticamente. Mas na verdade é uma adaptação, um processo de adaptação energética que a Terra está passando. O que acontece? Nós vivemos na 3ª dimensão aqui, né? Tudo nosso tem 3 lados, né? Tem altura, largura e profundidade. Já nessa transição da 4ª dimensão, nós vamos ter outros sentidos mais apurados. Nós vamos ter comportamentos mais diferentes, tecnologias diferentes. Então, a gente vai ter um avanço do ponto de vista intelectual, do ponto de vista tecnológico, e aí nosso corpo físico precisa se adaptar. Observem que o homem de 50 anos atrás, a mulher de 50 anos atrás, ela não tem, logicamente, o mesmo ritmo de vida do homem e da mulher do tempo de hoje. E, por conta dessa aceleração no movimento de rotação da Terra, o tempo tem passado mais rápido e nós estamos nos movimentando com novas energias por conta dessa transição de terceira para a 4ª dimensão. E aí, nesse processo, a gente sente um impacto energético, e aí o nosso corpo, que não está totalmente adaptado, ele sente esse impacto e aí dá essa impressão que a gente está cansado, né? E realmente estamos, justamente porque nós estamos nesse processo de adaptação energética.
Outra coisa também que é interessante, né? Também pode existir processos obsessivos. Muitos espíritos, para eles poderem ficar aqui no nosso plano depois da morte, muitos deles sugam nossas energias, certo? E aí, durante o sono, eles podem sim sugar nossas energias, e aí é mais um motivo pelo qual a gente tende a acordar cansado. Mas, como Kardec disse, o que eu repito aqui é: primeiro precisamos esgotar todas as possibilidades físicas, né? Como eu disse, falta de vitamina, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que bebe pouco, se você é uma pessoa que não tem hora para dormir, se você fica no celular antes de dormir, isso aí todos são fatores que alteram a química do nosso sono. Então, depois de vermos essas possibilidades, aí sim é que nós podemos ver se existem possibilidades espíritas, né, espirituais para esse processo nosso da gente acordar cansado no outro dia, ok? Outra pergunta que me mandaram: como identificar um espírito ruim? Kardec, ele fala que nas suas obras, né, tanto no Livro dos Espíritos, tanto também como no Evangelho, no Livro dos Médiuns, o que é que ele diz? Ele diz que um espírito ruim, ele nos influencia de forma o quê? Negativa. Ideias negativas, pessimistas, são geralmente indicativos de intuições dos maus espíritos. Então, o que é que acontece? Nós estamos rodeados o tempo inteiro de espíritos. Aonde você for, se você for no shopping, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, os espíritos estão, certo? Tanto os bons, mas também aqueles que são, digamos assim, ruins, aqueles que não conseguiram ou que não querem, entendeu, se modificar e não querem ser resgatados. E aí, esses espíritos, eles se aproximam de nós por afinidade mental, nosso pensamento é parecido com o deles. É a mesma coisa de quando você faz amizade com uma pessoa. A gente faz amizade com alguém porque essa pessoa se parece conosco. Então, a mesma coisa, os espíritos, eles percebem nosso pensamento e eles pensam, opa, aquela ali pensa igual a mim, opa, aquele ali gosta do que eu gosto, então vou acompanhar. O primeiro sinal para você saber, assim, essa questão, se você está acompanhado de algum espírito ruim, é irritação, falta de paciência, geralmente dor de cabeça. Esses 3 sintomas. E novamente eu reforço, é preciso esgotar as possibilidades físicas para a gente poder, então, partir para a possibilidade espiritual. Né? Então, muitas vezes, se você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, então você vai ser facilmente irritável, você vai facilmente perder a paciência e você vai sentir dor de cabeça com muita facilidade. E isso a medicina holística nos explica através das dores psicossomáticas, ou seja, nosso desequilíbrio mental reflete em forma de dor em nosso corpo físico. Né? Então, depois de nós esgotarmos as possibilidades físicas, aí nós podemos considerar as possibilidades espirituais. Mas, basicamente, quando você está acompanhado ou que você sente a presença de algum espírito ruim, geralmente eles nos intuem pensamentos negativos. Essa é a grande questão. Negativos ou pessimistas, ok? Outra pergunta também. Qual é a diferença entre karma e dharma? Karma, na verdade, karma e dharma, eles fazem referência à lei de causa e efeito, né? Então, o que acontece? O karma é quando você toma uma determinada atitude e que você não aprende a lição da primeira vez e você precisa repetir aquela situação para você aprender. Então, karma são lições que nós não aprendemos de primeira e que a gente precisa repetir 2, 3, 4, várias vezes, até 70 vezes, 7 vezes, determinada situação para a gente poder aprender a lição. O Dharma é exatamente quando você aprende a lição e você ganha mérito por isso. Então, basicamente é isso. Karma é quando você tem uma determinada situação e aí você precisa passar novamente por aquela lição para você aprender, porque você não aprendeu da vez passada. E o Dharma é quando você aprende a lição e aí você tem o mérito
por você ter aprendido, por você ter conquistado uma virtude, por você ter feito coisas boas. Tudo aquilo que é de teu merecimento é considerado Dharma, certo? São as coisas boas que você faz. Já o karma, Neuza, o karma é uma coisa ruim? Não. O karma é apenas a lei divina te dizendo, ó, você não fez correto, você vai passar de novo pela lição. Você não aprendeu determinada matéria na escola, então você vai ter que repetir, você vai ter que fazer uma aula de reforço para você poder aprender aquela lição, ok? E aí, basicamente, o que eu queria falar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, era isso, certo? E aí, na próxima semana, vou colocar outra enquete, vou esperar sugestões de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, novamente eu reforço, me mandem um direct, que aí eu respondo para vocês e eu faço também novos vídeos. Tá bom, gente? Super beijo e até a próxima!